Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar sobre o dia 25, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. É um dia de combater a violência. E aí, por que que a gente tem que ter um dia, né, de combate à violência contra a mulher e por que que a gente, que é um sindicato, tem que tratar desse assunto? Também a gente sempre lembra aqui, né, dos motivos. E já já você vai entender por quê, né? Não dá para tentar construir um mundo melhor, querer viver num mundo melhor se a gente não combater a violência contra a mulher. E hoje, na verdade, nós tivemos problemas técnicos aí e a gente teve que mudar um pouco aqui nossos convidados, né? Então, a gente tem aqui hoje a Maria Rosani, que é a secretária de Relações Sindicais e Sociais do sindicato. Boa noite, Rosani. Boa noite, Vândia. Boa noite, espectadores. Muito bem. Então, eu e a Rosani vamos fazer um debate aqui, que nós tentamos entrar aqui por Skype com o nosso convidado, mas não tivemos muito sucesso e daí nós vamos fazer o debate assim mesmo. Rosani, o sindicato tem uma programação para esse dia, né? Uhum. Tem atividade, tem material, sempre já faz alguns anos que tem essas atividades. Fala um pouquinho de o que está programado esse ano, por que o sindicato, nós estamos discutindo, por que é tão importante discutir o problema da violência contra a mulher, né, no sindicato. Qual é a sua opinião sobre isso? Giovândia, a violência contra a mulher, ela tem aumentado ano a ano, né? A gente percebe pelo mapa, e acho que você deve comentar. Que era o que depois, nosso convidado ia comentar, né? Vou falar um pouco dele também. Comentar, mas ela tem aumentado muito, principalmente com as mulheres negras. Uhum. E desde 1981, que teve uma reunião das mulheres latino-americanas e caribenhas, elas decidiram criar esse ato por conta de 3 irmãs da República Dominicana que morreram estranguladas porque elas eram ativistas e viviam num momento de ditadura e elas foram cruelmente mortas. E quando foi em 99, em 99, as Nações Unidas, numa assembleia, instituiu o dia 25 de novembro como Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. O sindicato, nessa preocupação, porque tem uma série de tipos de violência, também tem participado desses dias. Nós fizemos um folder, que é esse aqui, que nós vamos distribuir na Praça do Patriarca, no dia 25, agora, quarta-feira, das 12 às 14 horas, onde nós teremos uma barraca lá, som, onde daremos informações sobre onde a pessoa... Rosani, a gente tem vários tipos de violência, né? Uhum. A gente tem... porque às vezes a pessoa pensa violência contra a mulher e acha que a violência é só física, né? E ela não existe só violência física. Eu lembro que o sindicato fez um folder, inclusive, que falava sobre os vários tipos de violência, né? Você lembra desse folder, desse material nosso? Sim, sim. Tem a violência patrimonial, que é quando você retira ou impede a mulher de ter acesso ao patrimônio dela, retira alguma coisa, né? Tem a violência econômica, é quando ela fica só dependente, ela não tem autonomia para poder... E ela fica refém da pessoa que a violenta. Tem a psicológica, né, que é uma das mais conhecidas, que é aquela pressão moral, pressão psicológica que você faz na pessoa... E o assédio, tem o assédio sexual também, a violência sexual, que já é... Inclusive no sindicato já fez cartilha, né, explicando o que é o assédio sexual. E tem, esse ano, na nossa negociação, uma das coisas que ficou acordada é uma campanha de combate à violência, ao assédio sexual no local de trabalho. Porque aumentou também, né, pela nossa consulta. Pesquisa, Exatamente, a nossa pesquisa, a nossa consulta, prévia da campanha salarial, mostrou que tinha um número grande de pessoas preocupadas, bem maior do que os anos anteriores, preocupados com assédio sexual. Então, a gente também tem essa campanha para fazer aí, junto com os bancos, que é uma campanha de combate ao assédio sexual, que é um tipo de violência que você vê no local de trabalho, né? E essas violências acabam levando ao extremo, que é o assassinato de milhares de mulheres, principalmente as negras.
A violência contra a mulher negra é outra coisa que a gente viu também nesse mapa, né, que aumentou bastante, né? Bom, a gente, nós, como você falou que nós vamos fazer uma atividade na Praça do Patriarca, assim, por que é importante o sindicato fazer essas atividades? Eu acho que alguma coisa que é bom a gente comentar, né? Eu vi, no segundo bloco nós vamos falar da prova do Enem, que tratava do tema. O Enem teve 2 questões sobre o tema, uma delas foi a redação, foi muito comentada nas redes sociais. E eu achei super importante, né? Se você colocar todas aquelas pessoas que estavam inscritas, que fizeram o Enem, para discutir a redação, né? Para falar sobre esse tema, eu achei uma coisa assim extremamente importante. E às vezes as pessoas não entendem por que o sindicato tem que tratar do assunto. Tem que tratar do assunto porque a vida privada, essas relações do mundo privado, elas interferem diretamente na vida pública, ou seja, no mercado de trabalho. Então, o cara, na hora de promove um homem, não promove mulher. Que lá no topo da pirâmide você só vê, no geral, homens, né, a grande maioria são homens, e eles promovem homens, mantêm a pirâmide, né, lá no topo da pirâmide dos homens, dominando, tendo maiores salários. Ou seja, as mulheres têm um teto de vidro, né, de cristal, elas não passam daqueles cargos. Nas diretorias dos bancos é muito difícil achar mulher. E é reflexo dessa questão da vida privada, desses conceitos, dessa construção social que cabe a gente do sindicato também, né, pessoas que querem construir um mundo melhor, cabe a gente debater para desconstruir esses conceitos e construir um novo conceito de igualdade, de igualdade de oportunidade, de direitos, conceito de gênero, né, de a pessoa, de qualquer forma, tem que ser respeitada. A gente vai, Rosalina, nós estamos com a nossa convidada acabou de chegar, então a gente vai fazer um pequeno intervalo, depois a gente volta já começando a discutir um pouco os dados do mapa da violência contra a mulher, falar um pouco dessa questão do Enem, né? Queria que você e a nossa convidada comentassem um pouco essas informações. A gente vai fazer um breve intervalo, já a gente volta. A TVT é uma emissora educativa sem fins lucrativos da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, associada à TV Brasil. A TVT faz parte de um projeto de comunicação mantido pelos trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. E conta ainda com vários parceiros, como o Jornal ABCD Maior, a Rede Brasil Atual, a Revista do Brasil e a Rádio Brasil Atual. Somos comprometidos com o interesse público, com a democracia e com o trabalhador brasileiro. Produzimos conteúdos de forma compartilhada, priorizando a educação, cultura e a cidadania, além de conectar pessoas. Sua participação é fundamental para a construção de uma comunicação mais democrática em nosso país. Agradecemos sua audiência. Nós estamos de volta no Momento Bancário, comentando o dia 25, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e a Rosani já comentou aqui como é que esse dia foi instituído, por quê? E a gente tem aqui uma nova convidada, que é a Joyce Bert, que é urbanista, feminista e colunista do site Justificando. Boa noite, Joyce, obrigada pela presença. Boa noite, obrigada eu pelo convite. Muito bem, então, a gente comentou aqui um pouco das atividades que o sindicato faz nessa data, né? Uhum. Aliás, todo mês de março a gente discute com a categoria Situação das Mulheres, não só no mercado de trabalho bancário, né? Mas no geral, na vida, né? Porque a vida interfere na vida pública e vice-versa. E nesse mês de novembro a gente discute sempre pautando o tema da violência, do combate à violência, né? Porque eu acho que é uma contribuição que o sindicato pode dar para construir um mundo melhor, né? Justo, igual. E a gente estava falando que ia entrar um pouco, queria que vocês comentassem um dado desse... Foi divulgado o mapa da violência de 2015, né? Que é um estudo feito
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, com vários apoios, apoio da CEPIR, inclusive. E ele fala o seguinte, que em 2013, 13 mulheres foram mortas por dia no Brasil. Em média, um total de 4.762 homicídios, um aumento de 20% desde 2003. E nesses 10 anos, o homicídio de mulheres negras cresceu 54%. Quer dizer, há um crescimento ainda maior do homicídio de mulheres negras, né? O que você atribui isso? O que você diz disso, Joyce? Depois pedir também que a Rosane comente alguma coisa sobre esses dados que a gente tem do mapa. Certo. Então, a mulher negra, ela tem um histórico já de violência, já tem um histórico social, que é a junção do racismo, mais a junção do machismo, que potencializa aí, que são duas opressões em uma só. Então, a mulher negra já carrega isso. Acrescentando ao machismo... Ainda tem o racismo. O racismo, né? Então, tem a questão de gênero e a questão racial somadas. Isso foi fazendo que, ao longo da história, houvesse um apagamento, né, da mulher negra enquanto ser político. Né? A gente tem numa escala social o homem branco, o homem branco, a mulher branca, o homem negro e, por último, ali a gente tem a mulher negra. Na questão de oportunidades, na questão de voz, na questão de aparecer mesmo na sociedade, né? Então, eu acho que isso é um resultado que está gritando agora, mas que a gente já sabe há muito tempo, devido justamente a isso. A gente não tem, assim, uma política voltada para a valorização da mulher negra, né? Então, a gente não tem alguns espaços, a propaganda não contempla, a televisão está sempre deixando essa mulher de fora, os estereótipos também ajudam muito. Né? Exatamente. As novelas, onde aparecem as mulheres negras nas novelas, né? Exatamente. Normalmente são empregadas domésticas de alguém, né? Exatamente. É aquele mito da mãe negra, né? Ou da mulata, tipo exportação. Então, são dois estereótipos que acabam agravando aí, aprofundando esse problema da violência. Um tipo de violência, a gente discutiu muito aqui no sindicato também, já promoveu muitos debates, né, Rosane, sobre o tema, que é a presença, como que a mulher é utilizada na mídia, né? Como que ela é exposta na mídia. Você vê nos comerciais, né? Com aquelas mulheres gostosanas, aquele que é a violência simbólica. Aquele estereótipo de mulher, a violência simbólica, né? Que é aquela mulher, né? Que tem uns peitão, que tem bundão, que tem corpão, e parece que todo mundo tem que ser assim, né? Para vender cerveja, normalmente com pouca roupa, né? Para vender cerveja, para vender, sei lá, você tem que começar a cerveja para tudo, né? Carro, né? Inclusive, carro que, no geral, eles achavam antes que não era ela que ia dirigir, era para vender para os homens. Exato. Né? É engraçado, é legal que você compra o carro e leva, né? Isso, dá impressão. Você leva aquela coisa que você vai conseguir, com o carro, você vai conseguir ter uma dessa com você. Exatamente. É legal a questão que a Rosana, né, falou, essa coisa da violência simbólica. Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente pode destrinchar ali em várias categorias, né? Porque às vezes a gente acha que violência é só violência física. A gente estava comentando isso primeiro bloco, mas acha que é só violência física. Exatamente, mas a violência física já é um over de todo esse processo de violência simbólica, violência psicológica, né? Exatamente. E aí chega no ápice que é a violência física, né? Então, e aí, uma coisa que é triste, né? Na verdade, o mapa da violência, ele fala o seguinte, quem são os agressores, né? E 55,3% desses crimes acontecem no ambiente doméstico, né? Exato. Elas sofrem na casa, né? Exato. Sendo que 33% são cometidos pelos parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Quer dizer, é um absurdo como isso fica gritante quando você levanta esses dados, né? E eles precisam ser divulgados, né, Joyce? Precisam. Porque é uma realidade mesmo, né? Aonde o machismo vai estar mais presente, né? Ele está sendo informado pela mídia, mas ele está acontecendo ali no reduto dessa mulher, né? Então, existe uma cultura de que o corpo da mulher é um corpo público, ele não pertence a ela, né? Então, uma das lutas feministas é justamente essa, a autonomia total do nosso próprio corpo. Porque o corpo da mulher é um corpo público. Então, a gente vê aí nas ruas várias campanhas contra assédio, no metrô, em tudo quanto é lugar, é como se a mulher estivesse ali à disposição. E no ambiente doméstico, isso fica muito mais visível, porque esse companheiro, ele realmente tem a crença de que aquela mulher faz parte
das posses dele, né? Onde ele vai... O patrimônio dele. Exatamente, é o meu patrimônio. Eu acho que vem resultado de uma construção social. Exato. Que a gente tem lutado muito e temos que continuar lutando para desconstruir, porque você vê que nós tivemos muitos avanços, claro, né? Quem não podia nem votar, se você considerar tudo isso. Nós conquistamos direito ao voto, o direito a ir para o mercado de trabalho, direito a estudar, porque antigamente você não podia estudar, não podia fazer faculdade. Você podia ser professora ali, né? não chegar na universidade. Você não tinha direito a entrar no mercado de trabalho, inclusive concurso para banco público, que o Estado não permitia, não aceitava que as mulheres fizessem o concurso. Até a década de 60, por ali, elas não podiam fazer concurso para ser empregada dos bancos públicos. Exato. Então, o próprio Estado já discriminava, né? Então, a gente foi avançando, mas assim, a gente vê que a gente tem muito que lutar e tem muito que avançar. Quando a gente olha esses dados de violência tão atuais, né? Exatamente. Por exemplo, aqui fala o seguinte, com base nos dados de 2013 do Ministério da Saúde, ele aponta ainda que 50,3% das mortes violentas de mulheres são cometidas por familiares, né? É uma coisa que você precisa desconstruir esses conceitos. Começa dentro da casa das mulheres, Exatamente. Na tá família. Convivendo com o inimigo ali o tempo inteiro. Exatamente, né? 33%, né? Também falei que 33% é cometido pelo marido, pelo companheiro ou pelo ex-companheiro que não aceita a separação. Não aceita o fim do relacionamento. A gente teve um outra caso coisa, gritante né? da Eloá, né, que é um caso que foi- ficou muito conhecido e tudo mais, mas são coisas que acontecem diariamente. Você vai nas periferias da vida, é o que você mais vê. Aí tem também aqui, olha, a Organização Mundial de Saúde, né, divulga o seguinte, que no Brasil tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres, que é a quinta maior taxa de homicídios do mundo, né? Isso é uma estatística que nos envergonha, né? Que nós... Agora, eu acho que uma coisa que a gente precisa, em 83 países pesquisados, acho que uma coisa que a gente precisa divulgar, precisa falar do assunto, porque é falando do assunto que a gente combate, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Porque isso fica escondido em casa, né? A mulher apanha e fica em casa. Antes era aquela coisa, até a Lei Maria da Penha era, entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exato. Né? Virou um ditado, assim, parece até que é verdade. Não é verdade, né? Acho que é o contrário. É o contrário, tem que meter a colher e tem que falar. Todo mundo tem Inclusive, direito. tem os meios de comunicação também precisam ajudar, porque a gente liga a televisão e vai ver uma novela, por exemplo. Sempre tem mulher rivalizando uma com a outra. Né? A mulher nas telenovelas, que é um veículo de formação muito rápido e que é bem abrangente. Então, sempre tem uma mulher apanhando de alguém. Ou é do marido, ou é da amiga, ou em alguma situação. A gente não vê essa atitude recorrente com o homem. Em geral, os homens não estão rivalizando. Então, isso faz com que a mulher, muitas vezes, ela enxergue a outra que está passando por uma situação de violência e acha aquilo natural, é culpabilização da vítima, né? Essa mulher está apanhando porque ela fez alguma coisa, senão ela não estaria apanhando. Porque está merecendo. Exatamente, Né? Porque tá merecendo, exatamente. né? Então, ninguém se move para ajudar, porque, no fundo, ela já decreta que ela é culpada. Acho que um avanço bacana que a gente teve, Giovanni, esse ano foi transformar, né, através da Lei Maria da Penha, foi promulgado que agora todo crime cometido de gênero, né, o assassinato de gênero, é considerado como crime hediondo. Então, não tem fiança, não tem nada. Então, assim, foi uma grande conquista da gente, né? Inclusive, a ministra Eleonora falou lá, em briga de marido e mulher, se põe a colher sim, né? Claro. Tem que Hoje pôr a então, colher. qualquer um pode denunciar, não é só a mulher que foi vítima da violência que pode. Isso, eu acho que isso é importante, porque isso dá, quanto mais a sensação social, né? de punição acaba, né? Mais as pessoas vão pensar duas vezes, os homens vão pensar duas vezes antes de cometer um tipo de violência como essa. Exatamente. E eu acho que, eu estava pensando aqui nessa questão de divulgar, né? Do quanto é importante falar sobre o assunto. E aí, vocês devem ter acompanhado essa discussão do Masterchef Júnior, né? Que é a menina de 12 anos, super bonita, que era vista, que gerou muito comentário nas redes sociais, né? Inclusive tem o hashtag Meu Primeiro Assédio. Certo. Né? A partir daí, esse movimento que chama, como é que é aqui, deixa eu achar, que muitas pessoas comentaram, foi replicado mais de 82 mil vezes, né? Essa hashtag
Meu Primeiro Assédio, atingiu o Trade Topics no Brasil. E mostra também, assim, as pessoas começaram a comentar de quando elas sofreram violências, que elas também já tinham passado por aquilo, por violências, e começava muito jovem, entendeu? Com 9 anos e 7 meses, você já começava a sofrer esse tipo de violência. E sempre dentro do ambiente doméstico, né? A grande maioria dos relatos do Meu Primeiro Assédio fala de um tio, de um primo, de um amigo do pai, do próprio pai, né? Irmão mais velho. Isso que é o mais triste da situação, né? Saber que a criançada está exposta, as meninas estão expostas a esse tipo de violência dentro da sua própria casa, né? É bem complicado. E entra também aqui naquela história acho que a sociedade tem que repensar muita coisa. E uma delas é o que a gente está fazendo com as nossas crianças, né? A gente vê muitas vezes uma menina sendo estimulada à sensualidade logo cedo, né? Então, assim, no meu tempo, criança era criança. Né? Através da roupa, através das danças, das músicas, sensuais, das danças sensuais, tudo isso. Os nossos ícones infantis mudaram. No meu tempo, o meu ícone infantil foi a Simone, que era uma criança como eu. Aí depois veio a fase Xuxa, então, quer dizer, já era uma mulher adulta, mas ligeiramente infantilizada. Então, a coisa se inverteu, então as meninas começaram a seguir aquele exemplo da Xuxa. Roupa curta, maquiagem, barriga de fora. Não é questão de ser moralista, né? De jeito algum. É justamente limitar isso. Uma menina de 12 anos, como a menina que sofreu assédio no MasterChef, ela é uma menina, ela é uma criança. Então, por que estão enxergando essa menina como uma adulta a ponto de sabe, sexualizar a imagem dela num programa de televisão? Né? Então, são coisas que têm que ser muito repensadas. O Think Olga analisou um grupo de 3.111 histórias compartilhadas e constatou que a idade média do primeiro assédio é de 9 anos e 7 meses, né? Exatamente. O Olga é um projeto feminista criado em abril de 2013, cuja missão é empoderar mulheres por meio de informação. Eu acho que a informação é importante, né? Saber quais são seus direitos, para não achar... que a tendência e a gente viu lá nas palavras que eles constataram, né, que mais surgiam, tinha muito nojo, tinha muito... tem medo, tem receio, tem... Né, você se sente culpada, entendeu? Tem a culpa, você... Acho que é importante conversar sobre isso para estimular as pessoas que passaram por isso. Tanto que quando saiu o meu primeiro assédio, um monte de gente começou a falar do seu primeiro assédio, né? Encorajou várias mulheres. Acho que nem o pessoal do Think Olga tinha pensado que ia ter um alcance como esse. Uma repercussão tão grande, né? Foi surpreendente, acho que para todo mundo. Todos os relatos que foram feitos, alguns bem tristes, bem emocionantes mesmo. É verdade, eu acho super... Porque as pessoas estão tendo mais coragem de falar dos seus problemas. Antigamente, acho que tinha mais medo, né? Eu acho que é exatamente isso, quando vai dizer o seguinte, a culpa não é sua, a violência quem está errado é quem está cometendo a violência. Quando é criminalizada, quando ela é discutida, difundida, né, a gente está construindo um conceito novo. E isso encoraja as mulheres a falar. Eu queria que vocês comentassem, enfim, o que vocês acharam do Enem desse ano? Que também teve uma baita de uma repercussão nas redes sociais, né? E atingiu 7 milhões e meio de pessoas, né? Fez com que 7 milhões e meio de pessoas refletissem sobre o tema, né? Eu, particularmente, achei, assim, maravilhoso, né? Eu achei também um avanço bem positivo, porque é uma sinalização do Estado de que existe uma disposição a começar a levar mais a sério esses assuntos de gênero. A gente teve recentemente umas derrotas aí, porque a gente tem que estar falando sobre isso nas escolas. Então, está ali o Congresso patinando para permitir com que se fale sobre essas questões de gênero na escola. Que a gente está falando aqui da mulher, mas é uma questão muito mais ampla, né? Tem a questão da transexualidade, tem dos transgêneros, tem uma série de coisas envolvidas aí que precisam ser conversadas. Então, eu acho que essa questão do Enem, abordar Simone de Beauvoir, foi muito bacana. Sim, foi bastante criticado por exatamente. Uns e muito elogiado também por outras tantas pessoas. Tem muita gente que nem conhecia, né? Nem sabe. Fez muita gente conhecer, assim, né? Refletir sobre o tema. Acho que a gente estuda filósofos homens sempre, mas e filósofas, né? E a mulher como ser intelectual,
né? É isso que está faltando, trazer a mulher como ser intelectual, ser pensante, para ocupar esse espaço na sociedade e falar das suas demandas, das suas questões, né? Obrigou, assim, a refletir, a fazer uma redação, a pensar sobre o assunto. E outra coisa, não podia falar nada que ofendesse os direitos humanos, né? Senão Porque zerava. senão seria, zerava, perdia completamente os pontos. Você percebe ou que seja, desclasse praticamente. tem nesse- muita gente Exato. despreparada que não tinha a menor noção, né? De como... E eu vi também, né, já Como falando isso de redes acontecia? sociais, eu vi no Facebook uma conta que eu acho que assim, minha mãe no WhatsApp, se eu não me engano, e aí mostrava um comentário de uma mãe com um filho, né? Dizendo assim, filho, como é que foi? Tô vendo aqui uma repercussão nas redes sociais, como é que foi sua redação? Aí ele falou, mãe, não sei, acho que eu não sabia muito falar sobre o assunto. Ela falou assim, o quê? Se você não consegue defender o direito das mulheres, a igualdade, que não tem que ter violência, que não sei o quê. Você tem que perder, você tem que ser reprovado mesmo. E outra coisa, eu não vou pagar mais seu cursinho, não. Mas é por aí Achei mesmo. o máximo. O positivo foi justamente isso, né? Você ter todo aquele monte de estudantes sentado e por algum momento tem que pensar numa coisa que ninguém está pensando diariamente. Né? É um assunto que está ali entre as rodas feministas, mas sempre com muito preconceito, sempre, né? Ai, não vamos falar sobre isso, imagina. como o machismo ainda ele impera no nosso país, né? Demais, demais. E você sabe que, assim, a gente fala muito no Brasil, mas o machismo ele é uma coisa universal mesmo. Recentemente teve um documentário que veio a diretora aqui para o Brasil, o India's Daughter, falar sobre um caso super chocante que teve na Índia, né, de estupro coletivo, e uma coisa assim horrível, hedionda e tudo mais. E aí no final tem alguns números ali que vão passando de vários outros países que a gente nem imagina que tem uma incidência tão grande de estupro. Né? Sim, então, ainda quer dizer, tem é uma casos cultura, é uma cultura mesmo. Então, acho que a gente está num momento da história que a gente tem que falar muito sobre o assunto para tentar minimizar aí, porque do jeito que está não dá mais para ficar. Né? Com certeza. Bom, mulheres, nós vamos encerrando aqui nosso momento bancário. Eu queria que vocês fizessem suas considerações finais. Certo. Sobre o assunto, sobre o que vocês quiserem. Certo. Primeiro, eu acho importante falar, Juvândia, dos locais que as pessoas podem denunciar, né? Nós temos o Disque Denúncia, que é o 180, mas tem também as delegacias de defesa da mulher, tem a Defensoria Pública, e nós temos, está sendo construído também em São Paulo, eles vão construir primeiro em 7 capitais, e São Paulo é uma delas, a Casa Abrigo da Mulher em Situação de Violência, que também foi uma coisa desse nosso governo, né? Um grande projeto. Também acho legal. Que aqui em São Paulo deve ficar pronto no máximo até meados de 2016, né? Que é uma forma de você tratar psicologicamente e acolher essas mulheres em situação de violência, porque muitas delas... Na verdade, é um projeto que junta tudo. Todo tipo de atendimento você vai ter naquele lugar. Ela já vai te encaminhando, está juntando atendimento jurídico, está juntando tudo. Eu acho que é legal, porque às vezes a mulher tem que ir num lugar para procurar um atendimento, no outro, Não, ali junta tudo e se precisar de ir no médico, de lá já encaminha, tudo. Porque tem muita gente também que tem medo de denunciar, porque sabe o agressor sabe onde a pessoa mora, e aí ela tem medo de ficar. E se ela tiver um lugar para ela se instalar até resolver a situação, né, então ela tem mais conforto também para poder fazer a denúncia. É verdade. Eu quero parabenizar a todos os movimentos sociais que estão envolvidos nessa luta, né, e o nosso sindicato por fazer parte desse grupo, e dizer que as pessoas não podem ter medo, nós tem sim que denunciar, seja em qualquer ambiente, no trabalho, na vida particular, qualquer tipo de violência, como nós falamos aqui, é importante que se denuncie. Não vamos compactar com a violência. Joyce. Exato. Então, eu gostaria que o mapa da violência, né, esse resultado tão gritante que teve, principalmente exteriores, expondo aí a situação da mulher negra. A gente teve uma queda da mortalidade da mulher branca, mas mesmo assim é uma queda que não dá para comemorar. Só que a gente teve um avanço muito, sabe, uma porcentagem 54% a mais de homicídio, de feminicídio de mulheres negras. É um dado bem gritante. Eu acho que as pessoas precisam pensar bastante nisso. Tem que estar sendo discutido. E eu acho que o mais importante de tudo que a gente falou aqui é a não culpabilização da vítima. Né? A mulher que é estuprada, ela não tem culpa de ser estuprada, estupro é uma violência, então ela não tem que ser culpada. Não pode ser culpada pela roupa que usa, pelo Exatamente. jeito que fala, não é culpa dela, anda, é a autonomia da mulher, o corpo dela, né? Então ela precisa ser respeitada na sua
individualidade, como cidadã também. E a gente precisa olhar mais também para essas mulheres negras da periferia, essas mulheres que estão por aí, tem que dar voz, tem que trazer essas mulheres, tirar os estereótipos, vamos tirar os estereótipos da frente, da mulher branca, da mulher negra, a gente precisa da mulher indígena, da mulher trans. Vamos brigar por esse respeito, né? Para que a gente seja vista como um ser político, um ser que tem um espaço na sociedade de grande importância. Muito bem, então a gente vai encerrando aqui nosso momento bancário, agradecendo a presença da Rosani e da Joyce e convidando a você a fazer parte dessa luta, né? Uma luta que é de todos nós, homens e mulheres, uma sociedade com igualdade, sem preconceito, sem discriminação, sem violência. É uma sociedade que é bom para todo mundo. Então, um grande abraço a todos e até o próximo momento bancário. Venham conosco no dia 25 na Patriarca. Muito bem. Venham conosco.